Exclusivo. Pela primeira vez na TV, os vídeos dos depoimentos da Operação Hashtag. Eles revelam o que disseram os primeiros brasileiros condenados pela lei antiterrorismo. Eles foram detidos no ano passado por evitar possíveis ataques durante as Olimpíadas do Rio. Os documentos da investigação mostram que eles usavam a internet para defender e incentivar as ideias do grupo Estado Islâmico. Essa é a nossa reportagem da semana. 8 brasileiros condenados pelo crime de promoção de organização terrorista. 8 depoimentos e versões diferentes. Eu cheguei a simpatizar, eu cheguei a admirar o Estado Islâmico. Então, seu juiz, excelência, perdão, essa postagem que está mostrando na denúncia aí, ela foi adulterada. Saiba quem é o homem apontado como líder do grupo. O senhor promoveu ou fez propaganda ou estimulou as condutas do Estado Islâmico? E por quê? Juntos, eles foram condenados a quase 60 anos de prisão na Operação Hashtag. Hashtag é um termo usado para palavras sinalizadas na internet com um símbolo de jogo da velha. O sinal ajuda a destacar os assuntos mais comentados. A Polícia Federal cumpriu 40 mandados de prisão durante os 10 meses da Operação Hashtag. As investigações começaram depois que o FBI, a polícia americana, alertou que cidadãos daqui utilizavam as redes sociais para manifestar apoio ao grupo terrorista Estado Islâmico. O Estado Islâmico assumiu a maior parte dos atentados que aconteceram no mundo nos últimos 2 anos. E tem como principal objetivo formar um Estado regido por leis do Islã, ou califado, entre os territórios do Iraque e da Síria. Os documentos da Polícia Federal Brasileira mostram que os 8 condenados realmente usavam a internet para promover os atos da organização. Leonid El-Kadri tem 33 anos. Já havia sido condenado e cumprido pena por outro crime, homicídio. Ele se converteu ao islamismo durante os anos de cadeia. Agora Leonid é apontado como líder máximo do grupo condenado por promoção do terrorismo. Qual é a sua profissão? Sou mecânico de máquinas agrícolas, máquinas pesadas. Leonid também foi condenado por tentar recrutar no Brasil combatentes para o terrorismo. Segundo a denúncia, ele usava as redes sociais para isso. Dava orientações para supostos voluntários. Em fevereiro, 5 meses antes de ser preso, ele divulgou planos para criar um campo de treinamento para soldados do Estado Islâmico em território nacional. Ele escreveu: tem que ser em regiões fronteiriças com a Bolívia, Paraguai ou Venezuela, devido à necessidade de compra de armas. Já tenho o lugar, conheço toda a região. Tudo o que preciso é da disponibilidade de vocês. A Polícia Federal também interceptou mensagens de áudio enviadas por Leonid em julho passado. Ele descreve um plano para eventuais terroristas passarem despercebidos. A ideia é o seguinte: todo mundo excluir seus perfis de Facebook, todo mundo sair das redes sociais. Quem tiver barba vai tirar a barba, quem frequenta a mesquita vai deixar de frequentar a mesquita, entendeu? E a ideia agora é migrar e se reunir pessoalmente, esquecer a internet. No depoimento, Leonid negou todas as acusações e informou que não responderia às perguntas do juiz. Daqui para frente, doutor, com todo respeito ao senhor, ao distintivo representante do Ministério Público, eu quero dizer que eu vou permanecer meu dia de ficar em silêncio em todas as perguntas que foram feitas daqui para frente e nego todas as acusações que me são feitas. Ele ficou cerca de 22 minutos calado, apenas ouvindo os questionamentos. O senhor pretendia recrutar e instaurar uma célula de treinamento voltada a práticas terroristas
no Brasil. Um dos presos na operação Hashtag é Valdir, irmão adotivo de Leonide. Ele morreu na prisão no ano passado, espancado por outros presos depois de uma briga. A sentença aponta outro homem com papel fundamental no convencimento de pessoas para seguir a visão de grupos terroristas. Alisson Luan de Oliveira tem 19 anos e é de Saquarema, no Rio de Janeiro. Ele era um dos participantes mais ativos. Criava e administrava grupos de bate-papo onde os acusados conversavam sobre possíveis ataques terroristas durante as Olimpíadas. Numa conversa, ele escreveu: já imaginaram um ataque bioquímico? Contaminar as águas em uma estação de abastecimento de água, por exemplo? Entraria para a história. O senhor nunca escreveu que tinha uma ideia de contaminar as águas durante a Olimpíada do Rio de Janeiro? Não. Negar foi a estratégia que ele usou para a maior parte das acusações. Essa postagem que tá mostrando na denúncia aí, ela foi adulterada. A postagem que Alisson alegou ter sido adulterada é essa. A um conhecido, ele afirma ter feito o juramento pela internet, já que não pôde viajar ao Oriente Médio. Apesar de Alisson negar qualquer crime, ele confirma que fazia postagens em apoio ao Estado Islâmico com a justificativa de fazer amizades. Minha relação com o Estado Islâmico começou assim, tipo, internet, assim, mas coisa pra chamar atenção, coisa de jovem e tal. Queria me enturmar de alguma forma com alguém. A versão não convenceu a justiça. A que o senhor atribui o senhor ter no seu computador acessar com tanta frequência imagens que não são imagens agradáveis de serem assistidas? Alguém cortando o pescoço de alguém, alguém crucificando alguém? Na verdade, como eu disse, eu acompanho há muito tempo o conflito na Síria. Tipo, acompanho desde a FSA até o Estado Islâmico. Tipo, regime sírio, acompanho há muito tempo, desde 2012, desde que eclodiu o conflito. Eu acompanho. Esses sites é justamente para ficar informado das notícias e tal. Outras provas nos autos demonstraram que Alisson foi além das conversas. Por e-mail, Alisson entrou em contato com um vendedor do Paraguai para se informar sobre a compra de um fuzil AK-47, que no Brasil tem venda proibida. Queria saber o preço, as formas de pagamento e se a entrega poderia ser feita na cidade dele. Mandei esse e-mail, por curiosidade. Eu não tinha intenção de comprar arma nenhuma. O paulista Luiz Gustavo de Oliveira tem 27 anos. Nas buscas na casa dele, em São José dos Campos, interior de São Paulo, a polícia encontrou o vídeo em que um homem demonstra como esconder um fuzil na roupa e fotos que ensinam a fabricar e esconder uma bomba caseira. Bombas pareciam um dos assuntos preferidos de Luiz Gustavo nos grupos de conversa virtual. Em um deles, compartilhou uma receita para fazer pólvora. Essa mensagem eu copiei de um perfil do Facebook, que lá eram muitas pessoas, centenas de pessoas que postavam as coisas, compartilhavam. E aí eu peguei e copiei. Eu queria entender por que tinha esse conflito, por que tinha essas coisas. Tava me questionando, sabe? Aqui o senhor não parece estar querendo entender. O que me parece que o senhor está dando uma receita de como causar dano a terceiras pessoas. Então, mas esse aí, não fui eu que produzi isso aí. Eu copiei. Não, eu sei, mas assim, por que o senhor por... colou isso ali? Não, só por entrosamento, sabe? Só que é brincadeira de mau gosto. Luiz Gustavo trabalhava como cozinheiro e chega a brincar com isso no depoimento. Eu sei fazer pastel, sei fazer esfirra, sei fazer coxinha. Mas essas coisas não. Tanto é que eu peguei, copiei e colei ali só por entrosamento. Mas foi um erro assim terrível. Enquanto respondia às perguntas, Luiz Gustavo tentava se mostrar tranquilo. E o senhor pode ficar despreocupado comigo, porque eu não sou terrorista. Foi esse momento de curiosidade que estava tendo, querendo entender o porquê acontecia aquilo.
Curiosidade é uma justificativa dada pela maioria dos condenados. O estudante de história Hortêncio Yoshitaki é de São Paulo e tem 30 anos. Em depoimento, ele contou que há alguns anos passou a frequentar mesquitas e praticar a religião muçulmana. O senhor já leu o Alcorão? Sim. Hortêncio era um dos administradores de um grupo chamado Defensores da Sharia, em uma rede social. Sharia é um conjunto de leis religiosas baseadas no Corão, o livro sagrado do islamismo. Hortêncio nega que a página fizesse propaganda do grupo terrorista Estado Islâmico. O senhor sabe quais os métodos que eles utilizam para atingir o objetivo que eles perseguem? Bom, como eu estudei história, né? Eu aprendi a pesquisar, né? Aí eu fui pesquisar, fui aprender algumas coisas, o significado das palavras árabe, né? Aí nisso aí fui pesquisando para ver, curiosidade, para ver por que ele faz aquilo. Em outra rede social, ele teria escrito que para cometer um atentado bem-sucedido, tem que planejar pessoalmente e sem suspeita. Hortêncio elogiou especificamente o ataque terrorista da maratona de Boston, nos Estados Unidos, em que 2 irmãos de origem chechena usaram panelas de pressão para produzir bombas caseiras e matar 3 pessoas. Foi isso aí só para ver o que iam falar, mas jamais eu faria isso. É para se enturmar ali, mas não é igual a sério. Nesse grupo, o senhor lembra de ter lido do Alisson escrito assim, de fato as Olimpíadas seriam uma ótima chance, manja de manusear materiais químicos? Não. Não leu? Não lembra disso aí? Não lembro, não. Na época da prisão, Hortêncio estava desempregado, mas recebia da mãe, que mora e trabalha no Japão, uma mesada de cerca de R$3.000 e se emociona ao lembrar que estava prestes a se encontrar com ela. Você estava se preparando para ir para o Japão, morar com sua mãe? Sim. E desde quando você começou essa preparação aí? Aí o meu irmão caçula tava até contente, né? Vamos lá, né? Poder ter plano pra gente ir pra lá, morar lá. Esquecemos. A gente tem muita família aqui, parente, não temos. Então vamos pro Japão, que mãe das nossas famílias lá, tá tudo no Japão também. Depois que foi preso, você conseguiu falar com seus pais, com a sua mãe, com seu irmão? Não, nem com meu irmão. Meu irmão tava com raiva de mim. E tava pensando na minha mãe também, que ela tá no Japão, e eu... O paulista Fernando Pinheiro Cabral tem 23 anos. Ele é filho adotivo e nunca teve um bom relacionamento com a família. Segundo a mãe e a irmã, teve comportamento agressivo na adolescência. Fernando mantinha pouco contato com outros acusados. Mas para a polícia, ele não só exaltava ações terroristas em redes sociais, como estaria planejando um ataque a um shopping center, além de recrutar mulheres para o Estado Islâmico. O senhor nunca planejou atentado terrorista em shopping center? Nunca, sim. Nem tentou recrutar mulheres para o Estado Islâmico? Nunca, sim. Apesar de negar qualquer envolvimento com grupos radicais, Fernando teria escrito numa rede social que cumpriu a palavra de Alá atacando um kafir. Kafir é a palavra usada para definir um infiel, aquele que não é muçulmano. No depoimento, ele diz que mentiu sobre o ataque para intimidar uma pessoa na internet. Para tentar fazer ele nunca mais falar comigo, para tentar dar um basta nisso. Mas ele teria medo se eu tivesse atacado um kafir? Eu acredito que sim. Acho que ele ficaria apreensivo, ele não iria mais atrás de mim. Com a sequência de perguntas do juiz, ele chega a ficar impaciente ao ser perguntado sobre a tentativa de ajudar extremistas a não caírem, termo usado para quem perde seu perfil numa rede social. Eu falei agora para o senhor que às vezes eu falava que eu via também
pessoas perderam seus perfis por causa de postagens de cunho extremista? O senhor falou antes, não foi agora, mas tudo bem. E quais tinham caído dentro desse contexto? Muitas pessoas que ela conhecia. Quem? Sara. Não, mas quem? Quem que caiu? Muitos perfis, sempre com nome fake, senhor. Israel Pedra Mesquita tem 27 anos. Gaúcho vive na área rural de Pelotas. Na casa dele, a polícia suspeitou dessa bandeira. É que, na verdade, a bandeira não é do Estado Islâmico, né? A bandeira diz, lá e lá, Muhammad Rasulullah, quer dizer, só existe um Deus e Muhammad é seu mensageiro. Mas o senhor não tinha essa bandeira por força do Estado Islâmico? Não. O senhor não imagina que quando o senhor posta determinadas imagens, vídeos, o senhor pode estar estimulando outras pessoas a cometer esse tipo de ação contra crianças, mulheres, contra qualquer um que não seja partidário daquele grupo? Eu nunca imaginei isso. O amazonense Osiris Mores Lund também era bastante ativo nas redes sociais. Em 12 de junho do ano passado, em conversa com Alisson, Osiris comemorou o ataque a uma boate em Orlando, nos Estados Unidos. 49 pessoas morreram no ataque. Osiris deu a entender que a ação terrorista poderia ter resultado em mais mortes. Foram só 50 mesmo? Ao juiz, ele tentou se justificar. Foi um momento de euforia, foi um lapso que eu cometi. Uma forma de... a tal expressão, né? Uma forma de inspirar, como que se diz, confiança com os demais, a me responder o que realmente estava acontecendo. Quando questionado se apoiava o Estado Islâmico, Osiris não nega, mas se diz arrependido. Eu cheguei a simpatizar, eu cheguei a admirar o Estado Islâmico. Contudo, eu vim saber que vieram a agir errado, agir de várias formas, que corrompia a crença islâmica. E eu não sinto mais vontade de admirar, estimar o tal grupo, né? Levi Ribeiro Fernandes de Jesus tem 23 anos e é do Paraná. Ele confirma as postagens e também se diz arrependido e não acreditava que as ações pudessem ter consequências. Tinha alguma razão para fazer isso? Tipo assim, foi uma coisa do momento. Eu achei que isso daí não ia dar nada, porque, tipo, como tudo não dá nada, né? Tipo, eu achei que eles não iam, mesmo assim, eu falando que ia, aí eles não me excluiriam do grupo, né? Ele também negou qualquer intenção de integrar o Estado Islâmico. Qual a sua ideia? O senhor estava querendo se reunir com todo mundo, ir para o norte, levar a sua esposa ou deixar a esposa aqui para ficar treinando para integrar o Estado Islâmico ou qualquer coisa que valesse? Não, como que eu falei, tipo, o passatempo, né? Tipo, eu não tinha nada para fazer mesmo, mas, tipo, eu mandava essas mensagens só para, tipo, interagir no grupo. Das 40 pessoas investigadas na Operação Hashtag, até agora, apenas 8 que apareceram nesta reportagem foram condenadas. Alguns dos presos, como o professor de árabe Vitor Barbosa Magalhães, foram liberados sem indiciamento. Os 8 condenados na Operação Hashtag são os primeiros brasileiros enquadrados na lei antiterrorismo, sancionada em março do ano passado. Todos eles ainda podem recorrer. 4 respondem em liberdade. Eles têm entre 19 e 33 anos. Apenas 2 têm passagem pela polícia anterior à Operação Hashtag. A situação familiar deles é bastante variada. Sobre a escolaridade, alguns começaram a faculdade, mas nenhum se formou. Poucos tinham emprego fixo. Nenhum nasceu muçulmano. Para a defensora pública, que representa 7 dos 8, as ações deles em redes sociais não representam um perigo real.
Por mais que se queira discutir a reprovabilidade de determinadas condutas, está se falando de crime que tem que ter previsão legal, que tem que ter um tipo penal. E nesse caso não há. O procurador federal não concorda. Eles divulgaram, e não apenas por brincadeira, mas visando a adesão de terceiros a ideias do Estado Islâmico. Então eles fizeram essa divulgação e isso caracterizou o crime. Eles trocaram muitas mensagens de que desejavam realizar atos terroristas, de que as Olimpíadas eram um momento oportuno. Eles incentivaram-se reciprocamente para realizar atos terroristas, e isso que caracterizou a ideia de promoção da organização terrorista, que é o tipo penal que a gente tem. Os jovens são realmente perigosos? Até que ponto os atentados que causam pânico nas cidades europeias podem se repetir no Brasil? O país está na mira de grupos terroristas? Para o professor de Relações Internacionais, o risco no Brasil é menor. Podemos dormir muito mais tranquilos que aqueles que dormem em solo europeu ou no norte do hemisfério ocidental. Mas em função dessas estratégias de aliciamento, não é? De filiação, não observarem fronteiras, nós não estamos isentos desse tipo de atuação. Celular